De volta com o TV Mar News desta segunda-feira. Excelente semana para você que está chegando agora à telinha da TV Mar. Eu vi o Chico Nogueira aí também. Um beijo para o Chico Nogueira, o homem que adora acarajé. Muito legal e eu não sabia, né? Senão já tinha trazido até para ele presente. Só que eu acho que hoje o acarajé não caiu muito bem, não. Mas tudo bem, excelente semana também para o Chico Nogueira, o nosso querido repórter cinematográfico. E o Fernando Palmeira vai trazer agora informações sobre um festival de cultura, né? O nosso querido Josiel, que também hoje meteu um penteado Mãe I Like, que eu vou te contar. Fernando Palmeira. A cultura é sinônimo de riqueza de um povo. E cultura na rua tem que estar onde o povo está. Emerge desse mesmo povo, vem das raízes. E cultura na rua é mais um programa, um projeto importante da Fundação Municipal de Ação Cultural da Prefeitura Municipal de nossa capital. E eu estou aqui com um dos mais entusiastas desse projeto, que é Marcos Sampaio, ele é diretor de cultura da FEMAC, que nos fala sobre esse edital de convocação para a cultura na rua. É verdade, Fernando, nós estamos lançando o projeto Cultura na Rua, que pretende credenciar diversos artistas, diversas manifestações artísticas para participar de projetos e de apresentações que vão acontecer, principalmente tendo como foco a Orla Lagunar. Nós sabemos que é uma região que tem merecido agora uma atenção por parte do poder público, que merece mais atenção ainda, e a área de cultura vem intervindo nessa área, nesse local, com diversas atrações, com diversas atividades. Existem, inclusive, projetos da própria comunidade que recebem o nosso apoio. Daí surgiu a possibilidade de recebermos um recurso a partir de uma emenda parlamentar e destinamos esse recurso a apoiar essas iniciativas que acontecem ali na Orla Lagunar. Daí surgiu o projeto Cultura na Rua. O edital é destinado ao segmento cultura popular, de artes cênicas, literatura. O que mais e quantos grupos podem ser contemplados com esse edital? Esse edital ele tem um diferencial que é um edital de credenciamento, ou seja, ele não estabelece um número mínimo a ser contratado. Ele vai depender sempre da demanda, das necessidades. Então, o grupo ele se inscreve e os mais bem pontuados vão, à medida que surgirem os eventos, que surgir a programação, vão sendo chamados. Então, nós temos, no segmento, como você falou, de cultura popular, de literatura e de artes cênicas, teatro, dança, circo, que podem se inscrever, cujo cachê será de R$ 1.500 por cada apresentação. Nós vamos também contratar bandas de repercussão local, aquelas bandas mais que estão começando, que atingem aquela comunidade, ou atuam apenas dentro da cidade de Maceió, com um cachê de R$ 3.000, e aqueles artistas ou bandas que já têm uma repercussão regional, que já se apresentam em outros estados, podem se inscrever para concorrer a um cachê de R$ 6.000. Então, não existe um grupo já pré-determinado a ser contratado. Eles se credenciam, vão receber uma pontuação e, à medida que foram sendo programados os eventos, dentro do recurso que nós temos disponível, eles vão sendo chamados para fazer a sua apresentação. Como se dará o processo de inscrição e também sobre o prazo até quando podem ser feitas as inscrições? As inscrições vão até 15 de março. É necessário que o artista, se ele não tiver o seu próprio CNPJ, ou um grupo cultural que não tenha, seja representado por um CNPJ, por uma pessoa jurídica, que esteja com a documentação toda regularizada, as certidões negativas em dia. Ela faz a sua inscrição, pode entrar no site da prefeitura.maceió.al.gov.br/FEMAC, que agora tem lá um ícone editais. Ela clica e lá vai aparecer edital Cultura na Rua, com toda a orientação para que ele venha se inscrever. E aqueles que ainda continuam com dúvida, podem nos procurar diariamente na FEMAC, de 8 às 14 horas, que estaremos dando toda a orientação, toda a explicação de funcionamento deste edital. Uma grande oportunidade e um grande incentivo também para aqueles produtores culturais, os grupos culturais, os pontos culturais, para que não percam essa grande oportunidade, esse incentivo da Prefeitura Municipal de Maceió para a cultura na rua. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET.
Querido Fernando Palmeira, obrigado mesmo ao Fernando Palmeira. Falamos de cultura, agora vamos falar de tecnologia aplicada à saúde. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui via Skype, o professor da Fundação Getúlio Vargas, o simpaticíssimo professor Arthur Igreja, ele que é especialista em tecnologia e inovação. Professor, muito obrigado por disponibilizar aí um tempinho da sua agenda para conversar com a gente. A revista Veja traz na capa justamente esse tema, Queria saber, em primeiro lugar, a sua opinião sobre tudo isso, a tecnologia aplicada à saúde. Muito bom dia. Bom dia. Promete ser uma grande revolução, porque em outros países que nós estamos vendo, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, é uma adoção crescente. Então, e aqui no Brasil nós temos vários problemas com o sistema de saúde, especialmente em municípios que têm locações muito remotas, ou seja, nós tivemos toda essa discussão no ano passado dos médicos que vinham de Cuba, enfim, para tentar suprir essa demanda da população em municípios onde nós sabemos que a saúde é basicamente inviável, porque o município não tem recursos suficientes para poder atrair bons profissionais e poder dar a saúde que a população merece. Então, a telemedicina, num momento em que nós vemos mais pessoas com smartphone do que com acesso a clínicas e hospitais, promete ser uma grande revolução. Então, lembrando que não é simplesmente atender remotamente, tem uma série de critérios, tem que ser a segunda visita com o médico, ou seja, o paciente já tem que ter um contato prévio e não serve para qualquer tipo de consulta, mas principalmente para evitar consultas que são para tirar dúvida ou para fazer um follow de um exame, promete causar um grande impacto, uma grande melhoria na medicina brasileira. Mesmo com todos os gargalos que o senhor acaba de descrever, professor, o senhor acha que a tecnologia vai conseguir superar, talvez até em função da agilidade que é própria da tecnologia, Exatamente, esse é o ponto. Então, a matéria critica a falta de acesso à internet, mas o que nós vemos é que a tecnologia digital, ou seja, o acesso à internet, tem avançado numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de resolver os problemas usando estratégias convencionais para a medicina. Ou seja, é muito mais rápido levar um link de internet para um município do que construir um hospital, do que viabilizar o hospital. Então, no Brasil, nós temos inúmeros casos de hospitais que são até construídos, mas depois não conseguem ser operados, não tem equipamento, não tem qualidade de atendimento. Então, a aposta aqui é que sim, a tecnologia digital avança mais rápido, já está na mão do brasileiro e com isso a gente vai poder evitar uma série até de deslocamentos, porque, por exemplo, idosos que precisam apresentar um exame. Para o idoso hoje, mesmo que ele tenha um hospital à disposição, por vezes é muito doloroso, é muito complicado para a família fazer esse deslocamento do idoso para poder ter esse diálogo com o médico. Então, além da expansão do atendimento, tem a conveniência que muitos pacientes, eu tenho certeza, vão achar muito interessante. Sem dúvida nenhuma. Eu acho fantástico tudo isso que o professor Arthur Igreja coloca para a gente, pelo seguinte, muitas vezes nós vimos isso aqui, professor, em Alagoas, aqui no Hospital Geral do Estado, que é o maior centro de atendimento hospitalar aqui de Alagoas, justamente de pessoas que estão lá apenas para tirar uma dúvida com o médico. E isso tudo poderia ser evitado, Exatamente, porque hoje nós temos dois extremos, De um lado, a pessoa ir até o hospital e, por vezes, encarar uma fila enorme para passar por um processo de triagem que também vai ser digitalizado, Então, também está dentro dessa evolução, poder fazer a triagem do paciente para poder detectar com os seus sintomas básicos o quão grave é isso. E também esse paciente que está indo para tirar uma dúvida. Outro extremo que eu coloco é o popular Dr. Google, Ou seja, você entrar na internet para procurar com a sua lista de sintomas o que pode ser, só que o paciente, na maior parte dos casos, fica tremendamente assustado, porque o resultado que ele encontra desde pode ser uma alergia muito básica, até nos resultados aparece que ele pode estar com câncer, ou seja, o paciente, mais do que encontrar informação, ele encontra um susto, e aí só o médico que é capaz, através de uma conversa, através de elementos de acompanhamento, que ele consegue fazer um diagnóstico apropriado, mas essa consulta para tirar dúvida, certamente podia ser feita de forma remota. E chama atenção também que a tecnologia está tão madura para isso. Nos Estados Unidos, no ano passado, nós tivemos mais de 3 milhões de pessoas que foram operadas com algum auxílio de telemedicina, ou seja, o médico estava em outra locação e não no centro cirúrgico, e estava operando a pessoa com plena segurança usando robôs. Então, quer dizer, quando nós nos espelhamos com o que está acontecendo lá fora, tudo indica que é um passo bastante seguro e que vai ajudar a população.
Eu acho que é um caminho sem volta, né, professor? Acho que não resta a menor dúvida em relação a isso. E a sua análise é perfeita, porque o brasileiro hoje nós já temos mais smartphone do que habitante no país, então acho que agora é só aplicar tudo isso para a melhoria da gestão pública e efetivamente isso se transformar em saúde para os brasileiros, né, professor? Exatamente, concordo 100% com a tua visão, também concordo que é inevitável. Então, quer dizer, hoje nós temos um supercomputador na mão, uma outra vertente que cresce muito é dos dispositivos para diagnóstico, ou seja, dispositivos que você conecta no seu celular. Hoje, muitos celulares conseguem fazer monitoramento de batimento cardíaco e nós tivemos, na última geração de celulares, imagina, celulares que são capazes de fazer exames comparáveis com o eletrocardiograma que a pessoa faria na emergência do hospital. Então imagina poder fazer isso na palma da mão, mandar isso para o seu médico, para o seu cardiologista e já ter um diagnóstico com uma velocidade muito maior do que você pegar o carro e ir até o hospital. Então usar esse supercomputador não só para acessar redes sociais, para que ele possa ser um dispositivo de saúde na nossa vida, é um caminho inevitável e muito promissor. Sem dúvida. Professor Arthur Igreja, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em tecnologia e inovação, quero lhe agradecer imensamente, lhe dar parabéns pela maneira tão clara como o senhor se expressa e queria encerrar pedindo para que o senhor fale, porque a gente tem muitos jovens que acompanham o nosso programa e que gostariam de seguir justamente nessa tua área. Queria que você deixasse umas dicas para eles e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, é um grande prazer sempre participar desse espaço e no mundo da inovação e da tecnologia o mercado não para de crescer, então é um mercado efervescente para os jovens que nos acompanham, fica a dica de ler muito, de buscar muita referência. Então o que está acontecendo com a telemedicina é um pequeno demonstrativo do que está acontecendo nesse mundo da inovação, tem muita coisa acontecendo lá fora e elas chegam no Brasil, claro, o Brasil tem muitas pessoas inovadoras e criativas, mas tem muita coisa acontecendo lá fora, então tá antenado com essas notícias, ser uma pessoa instigada é a coisa mais importante para poder ter essa carreira profissional. Professor, chegou uma pergunta rapidinho, abusando aqui da nossa amizade. Cursos à distância tem já nessa área? O que o senhor pode dizer para nós? Se não, fica para uma outra oportunidade. Está crescendo, inclusive nós tivemos recentemente a regulamentação até de mestrados e doutorados à distância, então nós temos um avanço aí na área da enfermagem, na área da odontologia, na medicina ainda não, mas com certeza o semipresencial deve ser uma realidade que deve se viabilizar em breve. Então, claro, tem que ter todo um aparato tecnológico para suportar isso e um sistema de ensino que seja misto, né? É impossível imaginar um médico sendo treinado 100% à distância, mas em outras áreas da saúde como um todo nós já temos isso, cursos semipresenciais e esse avanço do EAD é uma coisa que também é inevitável em todas as áreas. Então, em breve nós teremos muitas novidades no campo de EAD dentro da medicina. Parabéns, professor. Muito obrigado mais uma vez. Excelente semana para o senhor, para a sua equipe. Deixa um abraço a todos que fazem a FGV. Obrigado, uma boa semana a todos. Tá certo. Muito obrigado ao professor Arthur Igreja, que conversou com a gente pelo Skype, dando essa aula aí, né? A tecnologia telemedicina. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e na volta, Orlane Santos vai falar, ou melhor, vai responder a seguinte pergunta: que calor é esse? Na volta, em instantes.